Sabe, existe algo interessante sobre Deus. Ele trabalha, mas Ele espera até nós terminarmos. Amém? Mas, verdadeiramente, todas as coisas são possíveis com Deus. Mas nós temos que sair do caminho de Deus e temos que aprender que nossas orações são muito mais valiosas do que as nossas obras da carne. Posso lhes contar um segredo? Você nunca vai conseguir obrigar alguém a amar a Deus. Sim, não importa o quanto você queira, a melhor coisa que você pode fazer é orar e simplesmente ser um bom exemplo. Viva a sua vida de tal forma que seus filhos e seu cônjuge, seus pais, ou seja lá com quem está preocupado, que eles possam ver algo em você que eles queiram. Apenas ore. Não sei por que achamos que, bem, fiz tudo o que podia fazer, agora só me resta orar. Sabe, essa é a declaração mais ridícula. Essa deve ser sempre a nossa primeira linha de defesa. Então, nossos 2 rapazes dirigem toda a parte logística do ministério. Eu fiz isso por muitos anos, mas hoje não mais, graças a Deus. Apenas prego, ensino, escrevo e oro e dou entrevistas e faço meu programa de TV e posso lidar com as coisas que sou mais dotada para fazer. E então, mas o nosso filho mais velho, Dave, meu Deus, eu achava que ele ia me matar. Quero dizer, eu não sabia qual era o problema na época e eu olho para trás e eu gostaria de saber o que sei hoje. Todos dizemos isso, mas não podemos, sabe? E eu brigava com ele porque, na verdade, ele era como eu e eu não sabia disso e nós 2 tínhamos um gênio muito forte. Eu juro, desde quando ele estava no berço, eu podia vê-lo olhando através da grade do berço, pensando como eu posso dominar o mundo. E então, sabe, nós achamos que ter um filho de gênio forte é a pior coisa que existe, mas também quando você tem um que é bem indisciplinado e meio preguiçoso, que não se importa com nada, está tudo bem, e então você fica no meio tentando equilibrar as coisas, tentando mudar todo mundo da família. Eu tenho um que é perfeccionista, um que é fleumático, 2 que são do tipo colérico. Então, como todo mundo, você apenas se diverte. E então, Dave está bem com qualquer coisa, sabe? Ele é tipo... O Dave é bom. Eu sempre digo que tem 3 áreas que você não vai querer mexer com ele, mas se puder lidar com isso, todo o resto é muito bom. Não nos incomodamos com seu golfe. Outro dia, minha filha fez uma placa para ele dizendo: uma vez eu abri mão do golfe e foi o fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Bem, agora, aquele garoto que eu achava que me deixaria louca dirige nossas missões mundiais e temos obras em todo o mundo. Na verdade, eu recebi uma mensagem dele esta manhã. Ela mostrava a temperatura de onde ele está, lá na Índia, e ele disse: nós temos um diretor que trabalha para nós há 19 anos e dirige nosso escritório na Índia. O nome dele é Scott. E ele disse: eu estou indo para a formatura do filho do Scott, esta é a temperatura aqui. A temperatura está a 42 graus onde ele está. Amém? Então ele trabalhou muito duro e fez muitos sacrifícios, mas vou te dizer, eu me lembro do dia que eu disse a Deus: eu não posso fazer isso mais. Simplesmente não aguento mais. E eu estava indo ao escritório para lhe dizer que ele não podia mais trabalhar para mim porque era muito difícil, não conseguíamos nos dar bem. Agora eu quero que ouça. E Deus sussurrou em meu coração: não desista do Dave. E acho que alguém aqui precisa ouvir isso hoje. Seja qual for a situação do seu filho ou do seu cônjuge, ou seja lá quem for, não desista deles. Só porque você não pode fazer nada, isso certamente não significa que Deus não pode fazer. Amém? E se eu tivesse desistido dele? E se Deus tivesse desistido de você? E se Deus tivesse desistido de mim? Nós desistimos das pessoas muito mais rápido do que Deus desiste de nós. Ele nem pensa em desistir de você, não importa quanto tempo leve e quão difícil você seja de lidar. Deus, ele nunca vai desistir de você. Amém? E então uma das minhas filhas, que na verdade
está aqui neste fim de semana, ela está substituindo uma outra pessoa e então ela fica nas mesas de materiais e, oh meu Deus, ela era tão desorganizada, não era nem um pouco como eu era e tudo tinha que estar no lugar e... Quantos de vocês se lembram dessas conversas? Se você quiser morar em minha casa. Sabe essas conversas que a gente tem com os filhos? E então eles ficam tipo... revirando os olhos na cabeça e você pode ver o que estão pensando. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, sabe? Então, agora aquela garota hoje tem 4 filhos e ela trabalha para mim meio período, me ajudando em várias coisas. E ela deu a si mesma um título recentemente. Ela disse, finalmente dei um título para mim. Eu sou a gerente mamã. Ela gerencia a mamãe. E acreditem, neste momento da minha vida, preciso de toda a ajuda que puder receber. Mas então meu filho mais novo era tão indisciplinado. Eu fiquei mais feliz quando ele terminou a escola do que ele. Eu fiquei assim... Oh meu Deus, sentia como se fosse eu me formando, porque honestamente eu não sabia se ele conseguiria, realmente não sabia. E quero dizer, não havia nenhuma conversa, nenhuma dica sobre ir para a faculdade. Eu não ia passar por aquilo por mais 4 anos, sabe? E então, eu realmente não sabia o que ia acontecer com ele, eu achava que eu teria que ficar com ele pelo resto da minha vida. E agora, é interessante porque ele não se dava bem com os livros, sabe? Mas estou te dizendo, o cara é um gênio quando se trata de tecnologia e Deus deu a ele um dom de sabedoria, então ele gerencia todas as nossas mídias, todas elas. E então, deixe-me dizer uma coisa, não desista dos seus filhos, amém? E então minha outra menina é preciosa também, ela tem 2 filhas gêmeas e ela está começando a ensinar e a ministrar em todas as oportunidades que aparecem. Eu quero orar pelos seus filhos hoje para qualquer um da sua família que você ama, com quem está preocupado, mas sabe, não vai fazer nenhum bem eu orar se você não entrar em acordo com Deus de que você não pode mudá-los. Aqui está uma declaração que eu ouvi recentemente, eu acho que vale a pena repetir aqui hoje. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas como elas são, não do jeito que gostaríamos que fossem. Amém? Cara, é tão fácil olhar para os defeitos, para as fraquezas das pessoas, para as coisas que nos irritam nelas. Mas quer saber, cada um de nós, talvez tenhamos mais lixo na nossa vida do que as pessoas que julgamos e criticamos. Então Deus é misericordioso conosco, sejamos misericordiosos também, ok? Eu vou orar pelos seus filhos e entes queridos. Você vai concordar comigo? Tudo bem. Por favor, levante-se. Você precisa se exercitar, tenho certeza. Pai, eu não tenho ideia de quantos filhos estão representados neste lugar hoje, mas são muitos, eu sei. Talvez haja até pessoas aqui hoje que ainda não têm filhos, mas vão ter um dia e ouvir esta mensagem agora pode evitar problemas mais tarde. Então oro pelos entes queridos de todos, qualquer um com quem estejam preocupados. Não importa quem seja, e se eles não são nascidos de novo, então nós oramos para que você envie o perfeito obreiro em seus caminhos e leve uma palavra no momento certo para eles e que você os leve para um lugar de humildade onde eles irão recebê-lo e serem muito felizes e gratos por terem você em suas vidas. Oro para que as pessoas que são cristãs, que afirmam serem cristãs, mas não estão vivendo a vida, elas realmente precisam ser mais comprometidas com aquilo que você está lhes pedindo. Nós oramos por cada pessoa que precisa de você de alguma forma. Agradecemos por trabalhar em suas vidas e lidar com elas. E eu oro para que os seus pecados comecem a ser tão preocupantes para elas, que não haja nenhuma maneira delas serem felizes nesse estilo de vida pecaminoso, que te desejem de todo o coração e sabemos que vai encontrá-las exatamente onde elas estão e ajudá-las a chegar onde você quer que elas estejam. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigada pela palavra de hoje, por esta reunião de encerramento. Oro para que você sempre nos ajude a lembrar que o seu poder está disponível para nós. Tudo o que precisamos fazer é entrar nele, tocar nele
liberá-lo e crer nele. E ao nos aproximarmos desta reunião final, eu oro para que o Senhor nos ajude a conseguir tudo que você conquistou, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou falar sobre interromper o plano de Satanás. Sabe, o diabo tem um plano, mas nós temos uma maneira infalível e simples de interromper o seu plano, se formos diligentes em usá-la. Vamos para Mateus 16. Agora, para aqueles que ainda não estiveram aqui, vamos ver quantos estão aqui pela primeira vez. Ok, certamente estamos felizes por estarem conosco. Estou falando neste fim de semana sobre o poder de Deus, como liberar esse poder em sua vida, o qual está disponível para nós. A Bíblia diz: eis que eu te dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele tem poder, mas nós temos poder e autoridade. E esta é uma boa notícia, não é? Ele tem poder, mas não importa quanto poder você tem, se não tem autoridade para usar, isso não resolve nada. Então nós temos poder e autoridade. O poder de Deus é incrível. Paulo orou pela igreja para que eles conhecessem e entendessem o poder que estava disponível para eles em Cristo. Eu quero falar novamente, você não precisa viver uma vida fraca, covarde, lamentável, patética, desencorajada, ir para baixo, uma vida oprimida e mal vivida. Eu creio que todos os dias da nossa vida nós podemos ter vitórias sobre qualquer coisa que o inimigo tente trazer contra nós, se ficarmos alertas e ativos. Não queremos ser enganados por Satanás, e ele é o mestre da enganação, ele é o pai da mentira. Precisamos ficar mais alertas, mais agressivos, mais acordados, prontos para resistir a ele, ir contra ele e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Sabia que quem você é em Cristo é algo diferente do que você faz? Precisamos separar o que eu chamo de nosso quem do nosso fazer, sabe? Eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou filha de Deus. Não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Eu estou crescendo. Deus vê o seu coração. Ele não está bravo com você. Deus não está bravo com você. Amém? Ele ama você e quer ajudá-lo. Tudo que você precisa fazer é pedir. Mateus capítulo 16. Jesus estava falando com Pedro e ele disse: Pedro, você é uma rocha, e nesta rocha, ele estava falando sobre a rocha da fé de Pedro. Se você ler os versos anteriores: eu construirei a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu amo isso. Jesus disse: vai ser do meu jeito. Eu vou construir a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas Deus trabalha através das pessoas. Parece que não importa o quão ruim as coisas fiquem no mundo, Deus sempre tem um remanescente de pessoas em algum lugar que vão orar, em algum lugar que vão agir. Em algum lugar tem um grupo de pessoas que ficaram firmes com Deus, pessoas que vão crer em Deus, e Deus vai trabalhar através delas. E então ele disse a Pedro, verso 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. E sabe, chaves representam autoridade. Se você tem as chaves, tem autoridade. Nós temos uma chave em nosso escritório que abre todas as portas daquele lugar, e só um pequeno grupo de pessoas tem essas chaves, sabe? Então isso diz que eles têm mais autoridade do que outras pessoas que têm outras chaves. Então as chaves representam autoridade, representam poder. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e o que quer que você amarre, isso significa amarrar e eliminar. E tudo que você declarar ser impróprio e ilegal na terra deve ser o que já está ligado no céu. E o que quer que você solte e declare ilegal na terra deve ser o que já está solto no céu. Eu gosto da versão amplificada disso porque esta escritura não diz que posso sair por aí fazendo o que quiser. Se não gosta de algo, livre-se disso. Se gosta, pegue para si. Não é esse tipo de autoridade. O que nós temos é autoridade para agir em favor de Deus aqui na terra. Nos foi dado o nome de Jesus porque nós representamos Jesus. Sabe, ocasionalmente eu digo a alguém que
está indo a algum lugar para fazer algo, se você tiver algum problema, fale que você trabalha para mim. E isso vai abrir algumas portas. Não que eu seja tão importante, mas eu tenho um pouco de, um pouco de alguma coisa, então, sei lá o que quer que eu tenho um pouco disso, sabe? Isso vai abrir algumas portas. Mas, cara, nós temos algo muito maior do que o nome de qualquer pessoa. Nós temos o nome de Jesus na nossa vida. Então, nós temos a autoridade como representantes de Deus. Eu realmente desejo que todos os crentes tenham uma revelação de que eles são os representantes de Cristo na terra e de que Deus está fazendo seu apelo ao mundo através de nós. Nós somos Cristo em nós, a esperança da glória. Deus deseja e merece ser glorificado. Ele investiu a si mesmo em nós e nos deu poder e nos deu seu nome para que possamos enfrentar qualquer influência perversa e maligna que tenta parar ou conter o crescimento do reino de Deus. Cara, precisamos de mais estudos sobre quem somos e pelo que estamos aqui. Se Deus não tivesse um propósito para nós, no momento em que fomos salvos, Ele teria passado a mão e nos tirado daqui? Ele nos deixou aqui por uma razão, e certamente não é apenas para tentar nos arrastar pela vida fora, esperando chegarmos ao céu para sermos abençoados, procurando os bons e velhos dias de glória. Não temos poder e autoridade para fazer o que quisermos, mas seja qual for a vontade do céu, podemos liberá-la aqui na terra. E se o que está acontecendo na terra não é a vontade do céu, então podemos amarrar isso na terra e não permiti-lo. Amém! Agora, a fé é necessária. E a fé é algo que Deus coloca em todos nós. Cada pessoa recebe a sua medida de fé. Então, você tem o suficiente do tipo de fé de Deus para fazer tudo o que Deus está te pedindo para fazer, como a sua parte no seu plano e na sua economia. Eu tenho o dom de fé para fazer o que estou fazendo. E Deus te dá a fé suficiente para fazer o que Ele quer que faça. Se você tem um filho com necessidades especiais, Deus ele vai te dar a fé para criar essa criança e ter uma vida feliz no meio de tudo isso. Se você tem um casamento difícil, mas sabe que Deus não quer que você desista dele, você tem esperança de mudança, então você tem a fé, o poder de Deus para estar nesta situação e ser feliz enquanto está nela. Eu não era muito fácil de lidar nos primeiros 3 anos do meu casamento com o Dave, mas ele tinha fé e ele sabia que Deus poderia mudar-me. Ele não tentou me mudar e nem me deixou fazê-lo infeliz. Isso foi ótimo. Pare de deixar as pessoas na sua vida que são miseráveis te fazerem infeliz. Vamos, e você será uma grande testemunha e terá um testemunho para eles se você apenas mantiver uma calma e pacífica alegria. Não apenas fale com eles sobre Jesus, mostre Jesus para eles. Eu espero que todos aqui, todos que nos assistem pela TV hoje, recebam isso no coração. Vocês têm fé suficiente e poder para fazer o que vocês precisarem fazer na vida. Então precisamos nos livrar do eu não posso. De agora em diante fale, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Eu posso e não, eu não posso. Agora, eu acredito, isso não fala nas Escrituras, mas eu acredito que eu não estou tirando isso do contexto quando eu digo que eu acredito que as chaves que Deus nos deu são vários tipos de oração. Ouça, igreja, precisamos aprender a orar ao longo do dia. E você precisa perder a sua atitude religiosa sobre a oração se realmente quer orar assim como você respira. Ore sem cessar. Bem, como eu posso fazer isso
A oração se torna tão natural como respirar. Ela é a sua primeira resposta a todas as situações. Você não faz nada sem pedir a ajuda de Deus. Tudo que Deus te dá, você imediatamente agradece, o louva por isso. Tem vários tipos de oração que fazem diferentes tipos de coisas. Tem uma oração de petição, onde eu posso pedir a Deus algo que eu preciso ou que eu quero, sabe? Há orações de intercessão, que significa que eu estou pedindo por outra pessoa. A oração de rendição, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me entrego totalmente a você. Eu lanço os meus cuidados em você. Esta é uma oração de compromisso. Eu estou comprometendo a minha situação com Deus. Me comprometo com você, Deus. Não vou me preocupar com isso, não vou ficar chateado. Deixo isso nas suas mãos. Eu confio em você para resolver e consertar. Você entrega aquilo a Deus através da oração de compromisso. Há uma oração de louvor e ação de graças, e essa deve ser a parte mais pesada da nossa vida de oração. Louvor e ação de graças sempre deve superar a petição. E não há limite para o que você pode pedir, mas se nós agradecemos a Deus por tudo que nós já temos, porque a Bíblia nos diz para orarmos com ação de graças. Com ação de graças. Por que Deus deveria nos dar mais uma coisa se já estamos murmurando sobre o que temos? Precisamos ser gratos. Há também a oração de concordância. Isso significa que duas pessoas concordam sobre algo. Isso não significa que você briga a semana toda com seu cônjuge e no domingo precisa de um milagre e você diz, vamos concordar com isso. Vamos lá, pessoal. A Bíblia diz que quando dois estiverem de acordo na terra, e a amplificada diz sobre qualquer coisa, todas as coisas, o que você pedir será feito por você. Então, se você tem alguém com quem ora, faça dela alguém que você ama, alguém de quem você não fala pelas costas, sabe? Alguém que você admire e respeite. Faça dela alguém com quem você se dá bem, viva em acordo. E, cara, quando vocês dois se reunirem e derem as mãos para orar. Mas então existe aquela oração de unidade, como tivemos aqui ontem, onde milhares de nós concordamos juntos sobre várias coisas. E, cara, é exponencialmente poderoso quando nós oramos juntos. Eu creio que a oração é a maneira de interrompermos o plano de Satanás. E, na verdade, embora a oração seja doce, pacífica e bonita, eu acredito que ela é uma das coisas mais violentas que fazemos no espírito. Você não precisa gritar para ser violento. Quando você entra no espírito e diz, não, eu te resisto, eu te repreendo, eu não acredito nisso, você é um mentiroso, afasta de mim. É assim que você resiste ao inimigo. Quando o medo vem contra você, você conhece a palavra e abre a boca e diz, eu não vou temer. Deus, ele não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A fé está em nós, mas deve ser liberada. Você me entende? Não é bom dizer eu sou uma mulher de fé, um homem de fé, se você não está liberando sua fé. Precisa liberá-la. Creio que podemos liberar a nossa fé de 3 maneiras: orando, declarando e tomando atitudes inspiradas por Deus. Ao orar e ao falar. A confissão da sua boca é muito poderosa, como também tomando atitudes inspiradas por Deus. Quando você segue a liderança do Espírito Santo, você está liberando sua fé, você está crendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua e você vai segui-lo e fazer o que ele diz, mesmo que você não entenda tudo. Sabe, existe algo interessante sobre Deus. Ele trabalha, mas ele espera até nós terminarmos. Amém? Mas, verdadeiramente, todas as coisas são possíveis com Deus. Mas nós temos que sair do caminho de Deus e temos que aprender que nossas orações são muito mais valiosas do que as nossas obras da carne. Posso lhes contar um segredo? Você nunca vai conseguir obrigar alguém a amar a Deus. Sim, não importa o quanto você queira, a melhor coisa que você pode fazer é orar e simplesmente ser um bom exemplo. Viva a sua vida de tal forma que seus filhos e seu cônjuge
seus pais, ou seja lá com quem está preocupado, que eles possam ver algo em você que eles queiram. Apenas ore. Não sei por que achamos que, bem, fiz tudo o que podia fazer, agora só me resta orar. Sabe, essa é a declaração mais ridícula. Essa deve ser sempre a nossa primeira linha de defesa. Então, nossos 2 rapazes dirigem toda a parte logística do ministério. Eu fiz isso por muitos anos, mas hoje não mais, graças a Deus. Apenas prego, ensino, escrevo e oro e dou entrevistas e faço meu programa de TV e posso lidar com as coisas que sou mais dotada para fazer. E então, mas o nosso filho mais velho, Dave, meu Deus, eu achava que ele ia me matar. Quero dizer, eu não sabia qual era o problema na época e eu olho para trás e eu gostaria de saber o que sei hoje. Todos dizemos isso, mas não podemos, sabe? E eu brigava com ele porque, na verdade, ele era como eu e eu não sabia disso e nós 2 tínhamos um gênio muito forte. Eu juro, desde quando ele estava no berço, eu podia vê-lo olhando através da grade do berço, pensando como eu posso dominar o mundo. E então, sabe, nós achamos que ter um filho de gênio forte é a pior coisa que existe, mas também quando você tem um que é bem indisciplinado e meio preguiçoso, que não se importa com nada, está tudo bem, e então você fica no meio tentando equilibrar as coisas, tentando mudar todo mundo da família. Eu tenho um que é perfeccionista, um que é fleumático, 2 que são do tipo colérico. Então, como todo mundo, você apenas se diverte. E então, Dave está bem com qualquer coisa, sabe? Ele é tipo... O Dave é bom. Eu sempre digo que tem 3 áreas que você não vai querer mexer com ele, mas se puder lidar com isso, todo o resto é muito bom. Não nos incomodamos com seu golfe. Outro dia, minha filha fez uma placa para ele dizendo: uma vez eu abri mão do golfe e foi o fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Bem, agora, aquele garoto que eu achava que me deixaria louca dirige nossas missões mundiais e temos obras em todo o mundo. Na verdade, eu recebi uma mensagem dele esta manhã. Ela mostrava a temperatura de onde ele está, lá na Índia, e ele disse: nós temos um diretor que trabalha para nós há 19 anos e dirige nosso escritório na Índia. O nome dele é Scott e ele disse: eu estou indo para a formatura do filho do Scott e esta é a temperatura aqui. A temperatura está a 42 graus onde ele está. Amém? Então ele trabalhou muito duro e fez muitos sacrifícios, mas vou te dizer, eu me lembro do dia que eu disse a Deus: eu não posso fazer isso mais. Simplesmente não aguento mais. E eu estava indo ao escritório para lhe dizer que ele não podia mais trabalhar para mim porque era muito difícil, não conseguíamos nos dar bem. Agora eu quero que ouça. E Deus sussurrou em meu coração: não desista do Dave. E acho que alguém aqui precisa ouvir isso hoje. Seja qual for a situação do seu filho ou do seu cônjuge, ou seja lá quem for, não desista deles. Só porque você não pode fazer nada, isso certamente não significa que Deus não pode fazer. Amém? E se eu tivesse desistido dele? E se Deus tivesse desistido de você? E se Deus tivesse desistido de mim? Nós desistimos das pessoas muito mais rápido do que Deus desiste de nós. Ele nem pensa em desistir de você, não importa quanto tempo leve e quão difícil você seja de lidar. Deus, ele nunca vai desistir de você. Amém? E então uma das minhas filhas, que na verdade está aqui neste fim de semana, ela está substituindo uma outra pessoa, e então ela fica nas mesas de materiais e, oh meu Deus, ela era tão desorganizada, não era nem um pouco como eu era, e tudo tinha que estar no lugar. E quantos de vocês se lembram dessas conversas? Se você quiser morar em minha casa. Sabe essas conversas que a gente tem com os filhos? E então eles ficam tipo, revirando os olhos na cabeça, e você pode ver o que estão pensando. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, sabe? Então, agora aquela garota hoje tem 4 filhos e ela trabalha para mim meio período, me ajudando em várias coisas. E ela deu a si mesma um título recentemente. Ela disse: finalmente dei um título para mim. Eu sou a gerente mamã. Ela gerencia a mamãe.
E acreditem, neste momento da minha vida, preciso de toda a ajuda que puder receber. Mas então meu filho mais novo era tão indisciplinado. Eu fiquei mais feliz quando ele terminou a escola do que ele. Eu fiquei assim, oh meu Deus, sentia como se fosse eu me formando, porque honestamente eu não sabia se ele conseguiria, realmente não sabia. E quero dizer, não havia nenhuma conversa, nenhuma dica sobre ir para a faculdade. Eu não ia passar por aquilo por mais 4 anos, sabe? E então, eu realmente não sabia o que ia acontecer com ele, eu achava que eu teria que ficar com ele pelo resto da minha vida. E agora, é interessante porque ele não se dava bem com os livros, sabe? Mas estou te dizendo, o cara é um gênio quando se trata de tecnologia e Deus deu a ele um dom de sabedoria, então ele gerencia todas as nossas mídias, todas elas. E então, deixe-me dizer uma coisa, não desista dos seus filhos, amém? E então minha outra menina é preciosa também, ela tem 2 filhas gêmeas e ela está começando a ensinar e a ministrar em todas as oportunidades que aparecem. Eu quero orar pelos seus filhos hoje para qualquer um da sua família que você ama, com quem está preocupado, mas sabe, não vai fazer nenhum bem eu orar se você não entrar em acordo com Deus de que você não pode mudá-los. Aqui está uma declaração que eu ouvi recentemente, eu acho que vale a pena repetir aqui hoje. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas como elas são, não do jeito que gostaríamos que fossem. Amém? Cara, é tão fácil olhar para os defeitos, para as fraquezas das pessoas, para as coisas que nos irritam nelas, mas quer saber, cada um de nós, talvez tenhamos mais lixo na nossa vida do que as pessoas que julgamos e criticamos. Então Deus é misericordioso conosco, sejamos misericordiosos também, ok? Eu vou orar pelos seus filhos e entes queridos, você vai concordar comigo? Tudo bem. Por favor, levante-se. Você precisa se exercitar, tenho certeza. Pai, eu não tenho ideia de quantos filhos estão representados neste lugar hoje, mas são muitos, eu sei. Talvez haja até pessoas aqui hoje que ainda não têm filhos, mas vão ter um dia e ouvir esta mensagem agora pode evitar problemas mais tarde. Então oro pelos entes queridos de todos, qualquer um com quem estejam preocupados. Não importa quem seja, e se eles não são nascidos de novo, então nós oramos para que você envie o perfeito obreiro em seus caminhos e leve uma palavra no momento certo para eles e que você os leve para um lugar de humildade, onde eles irão recebê-lo e serem muito felizes e gratos por terem você em suas vidas. Oro para que as pessoas que são cristãs, que afirmam ser cristãs, mas não estão vivendo a vida, elas realmente precisam ser mais comprometidas com aquilo que você está lhes pedindo. Nós oramos por cada pessoa que precisa de você de alguma forma, agradecemos por trabalhar em suas vidas e lidar com elas, e eu oro para que os seus pecados comecem a ser tão preocupantes para elas, que não haja nenhuma maneira delas serem felizes nesse estilo de vida pecaminoso, que te desejem de todo o coração e sabemos que vai encontrá-las exatamente onde elas estão e ajudá-las a chegar onde você quer que elas estejam. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigada pela palavra de hoje, por esta reunião de encerramento. Oro para que você sempre nos ajude a lembrar que o seu poder está disponível para nós. Tudo o que precisamos fazer é entrar nele, tocar nele, liberá-lo e crer nele. E ao nos aproximarmos desta reunião final, eu oro para que o Senhor nos ajude a conseguir tudo que você conquistou, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou falar sobre interromper o plano de Satanás. Sabe, o diabo tem um plano, mas nós temos uma maneira infalível e simples de interromper o seu plano, se formos diligentes em usá-la. Vamos para Mateus 16. Agora, para aqueles que ainda não estiveram aqui, vamos ver quantos estão aqui pela primeira vez. Ok, certamente estamos felizes por estarem conosco. Estou falando neste fim de semana sobre o poder de Deus, como liberar esse poder em sua vida, o qual está disponível para nós. A Bíblia diz: eis que eu te dei poder e autoridade
sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele tem poder, mas nós temos poder e autoridade. E esta é uma boa notícia, não é? Ele tem poder, mas não importa quanto poder você tem, se não tem autoridade para usar, isso não resolve nada. Então nós temos poder e autoridade. O poder de Deus é incrível. Paulo orou pela igreja para que eles conhecessem e entendessem o poder que estava disponível para eles em Cristo. Eu quero falar novamente, você não precisa viver uma vida fraca, covarde, lamentável, patética, desencorajada, ir para baixo, uma vida oprimida e mal vivida. Eu creio que todos os dias da nossa vida nós podemos ter vitórias sobre qualquer coisa que o inimigo tente trazer contra nós se ficarmos alertas e ativos. Não queremos ser enganados por Satanás, e ele é o mestre da enganação, ele é o pai da mentira. Precisamos ficar mais alertas, mais agressivos, mais acordados, prontos para resistir a ele, ir contra ele e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Saber que quem você é em Cristo é algo diferente do que você faz? Precisamos separar o que eu chamo de nosso quem do nosso fazer, sabe? Eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou filha de Deus. Não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Eu estou crescendo. Deus vê o seu coração. Ele não está bravo com você. Deus não está bravo com você. Amém? Ele ama você e quer ajudá-lo. Tudo que você precisa fazer é pedir. Mateus capítulo 16. Jesus estava falando com Pedro e ele disse: Pedro, você é uma rocha, e nesta rocha, ele estava falando sobre a rocha da fé de Pedro. Se você ler os versos anteriores: e eu construirei a minha igreja, e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu amo isso. Jesus disse: vai ser do meu jeito. Eu vou construir a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas Deus trabalha através das pessoas. Parece que não importa o quão ruim as coisas fiquem no mundo, Deus sempre tem um remanescente de pessoas em algum lugar que vão orar, em algum lugar que vão agir. Em algum lugar tem um grupo de pessoas que ficaram firmes com Deus, pessoas que vão crer em Deus, e Deus vai trabalhar através delas. E então ele disse a Pedro, verso 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. E sabe, chaves representam autoridade. Se você tem as chaves, tem autoridade. Nós temos uma chave em nosso escritório que abre todas as portas daquele lugar, e só um pequeno grupo de pessoas tem essas chaves, sabe? Então isso diz que eles têm mais autoridade do que outras pessoas que têm outras chaves. Então as chaves representam autoridade, representam poder. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e o que quer que você amarre, isso significa amarrar e eliminar. E tudo que você declarar ser impróprio e ilegal na terra deve ser o que já está ligado no céu. E o que quer que você solte e declare ilegal na terra deve ser o que já está solto no céu. Eu gosto da versão amplificada disso porque esta escritura não diz que posso sair por aí fazendo o que quiser. Se não gosta de algo, livre-se disso. Se gosta, pegue para si. Não é esse tipo de autoridade. O que nós temos é autoridade para agir em favor de Deus aqui na terra. Nos foi dado o nome de Jesus porque nós representamos Jesus. Sabe, ocasionalmente eu digo a alguém que está indo a algum lugar para fazer algo: se você tiver algum problema, fale que você trabalha para mim. E isso vai abrir algumas portas. Não que eu seja tão importante, mas eu tenho um pouco de, sabe, um pouco de alguma coisa. Então, sei lá o que quer que eu tenho um pouco disso, sabe? Isso vai abrir algumas portas. Mas, cara, nós temos algo muito maior do que o nome de qualquer pessoa. Nós temos o nome de Jesus na nossa vida. Então, nós temos a autoridade como representantes de Deus. Eu realmente desejo que todos os crentes tenham uma revelação de que eles são os representantes de Cristo na terra e de que Deus está fazendo seu apelo ao mundo através de nós. Nós somos Cristo em nós, a esperança da glória.
Deus deseja e merece ser glorificado. Ele investiu a si mesmo em nós e nos deu poder e nos deu seu nome para que possamos enfrentar qualquer influência perversa e maligna que tenta parar ou conter o crescimento do reino de Deus. Cara, precisamos de mais estudos sobre quem somos e pelo que estamos aqui. Se Deus não tivesse um propósito para nós, no momento em que fomos salvos, Ele teria passado a mão e nos tirado daqui? Ele nos deixou aqui por uma razão, e certamente não é apenas para tentar nos arrastar pela vida fora, esperando chegarmos ao céu para sermos abençoados, procurando os bons e velhos dias de glória. Não temos poder e autoridade para fazer o que quisermos, mas seja qual for a vontade do céu, podemos liberá-la aqui na terra. E se o que está acontecendo na terra não é a vontade do céu, então podemos amarrar isso na terra e não permiti-lo. Amém! Agora, a fé é necessária. E a fé é algo que Deus coloca em todos nós. Cada pessoa recebe a sua medida de fé. Então, você tem o suficiente do tipo de fé de Deus para fazer tudo o que Deus está te pedindo para fazer, como a sua parte no seu plano e na sua economia. Eu tenho o dom de fé para fazer o que estou fazendo. E Deus te dá a fé suficiente para fazer o que Ele quer que faça. Se você tem um filho com necessidades especiais, Deus ele vai te dar a fé para criar essa criança e ter uma vida feliz no meio de tudo isso. Se você tem um casamento difícil, mas sabe que Deus não quer que você desista dele, você tem esperança de mudança, então você tem a fé, o poder de Deus para estar nesta situação e ser feliz enquanto está nela. Eu não era muito fácil de lidar nos primeiros 3 anos do meu casamento com o Dave, mas ele tinha fé e ele sabia que Deus poderia mudar-me. Ele não tentou me mudar e nem me deixou fazê-lo infeliz. Isso foi ótimo. Pare de deixar as pessoas na sua vida que são miseráveis te fazerem infeliz. Vamos, e você será uma grande testemunha e terá um testemunho para eles se você apenas mantiver uma calma e pacífica alegria. Não apenas fale com eles sobre Jesus, mostre Jesus para eles. Eu espero que todos aqui, todos que nos assistem pela TV hoje, recebam isso no coração. Vocês têm fé suficiente e poder para fazer o que vocês precisarem fazer na vida. Então precisamos nos livrar do eu não posso. De agora em diante fale, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Eu posso, e não, eu não posso. Agora, eu acredito, isso não fala nas Escrituras, mas eu acredito que eu não estou tirando isso do contexto quando eu digo que eu acredito que as chaves que Deus nos deu são vários tipos de oração. Ouça, igreja, precisamos aprender a orar ao longo do dia. E você precisa perder a sua atitude religiosa sobre a oração se realmente quer orar assim como você respira. Ore sem cessar. Bem, como eu posso fazer isso? A oração se torna tão natural como respirar. Ela é a sua primeira resposta a todas as situações. Você não faz nada sem pedir a ajuda de Deus. Tudo que Deus te dá, você imediatamente agradece e o louva por isso. Tem vários tipos de oração que fazem diferentes tipos de coisas. Tem uma oração de petição, onde eu posso pedir a Deus algo que eu preciso ou que eu quero, sabe? Há orações de intercessão, que significa que eu estou pedindo por outra pessoa. A oração de rendição, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me entrego totalmente a você. Eu lanço os meus cuidados em você. Esta é uma oração de compromisso. Eu estou comprometendo a minha situação com Deus. Me comprometo com você, Deus. Não vou me preocupar com isso, não vou ficar chateado. Deixo isso nas suas mãos. Eu confio em você para resolver e consertar. Você entrega aquilo a Deus através da oração de compromisso.
Há uma oração de louvor e ação de graças, e essa deve ser a parte mais pesada da nossa vida de oração. Louvor e ação de graças sempre deve superar a petição. E não há limite para o que você pode pedir, mas se nós agradecemos a Deus por tudo que nós já temos, porque a Bíblia nos diz para orarmos com ação de graças. Com ação de graças. Por que Deus deveria nos dar mais uma coisa se já estamos murmurando sobre o que temos? Precisamos ser gratos. Há também a oração de concordância. Isso significa que duas pessoas concordam sobre algo. Isso não significa que você briga a semana toda com seu cônjuge e no domingo precisa de um milagre e você diz, vamos concordar com isso. Vamos lá, pessoal. A Bíblia diz que quando dois estiverem de acordo na terra, e a amplificada diz sobre qualquer coisa, todas as coisas, o que você pedir será feito por você. Então, se você tem alguém com quem ora, faça dela alguém que você ama, alguém de quem você não fala pelas costas, sabe? Alguém que você admira e respeite. Faça dela alguém com quem você se dá bem, viva em acordo. E, cara, quando vocês dois se reunirem e derem as mãos para orar, mas então existe aquela oração de unidade, como tivemos aqui ontem, onde milhares de nós concordamos juntos sobre várias coisas. E, cara, é exponencialmente poderoso quando nós oramos juntos. Eu creio que a oração é a maneira de interrompermos o plano de Satanás. E, na verdade, embora a oração seja doce, pacífica e bonita, eu acredito que ela é uma das coisas mais violentas que fazemos no espírito. Você não precisa gritar para ser violento. Quando você entra no espírito e diz, não, eu te resisto, eu te repreendo, eu não acredito nisso, você é um mentiroso, afasta de mim. É assim que você resiste ao inimigo. Quando o medo vem contra você, você conhece a palavra e abre a boca e diz, eu não vou temer. Deus, ele não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A fé está em nós, mas deve ser liberada. Você me entende? Não é bom dizer eu sou uma mulher de fé, um homem de fé, se você não está liberando sua fé. Precisa liberá-la. Creio que podemos liberar a nossa fé de 3 maneiras: orando, declarando e tomando atitudes inspiradas por Deus. Ao orar e ao falar. A confissão da sua boca é muito poderosa, como também tomando atitudes inspiradas por Deus. Quando você segue a liderança do Espírito Santo, você está liberando sua fé, você está crendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua e você vai segui-lo e fazer o que ele diz, mesmo que você não entenda tudo.
respeite, faça dela alguém com quem você se dá bem, viva em acordo. E, cara, quando vocês dois se reunirem e derem as mãos para orar... Mas então existe aquela oração de unidade, como tivemos aqui ontem, onde milhares de nós concordamos juntos sobre várias coisas. E, cara, é exponencialmente poderoso quando nós oramos juntos. Eu creio que a oração é a maneira de interrompermos o plano de Satanás. E, na verdade, embora a oração seja doce, pacífica e bonita, eu acredito que ela é uma das coisas mais violentas que fazemos no espírito. Você não precisa gritar para ser violento. Quando você entra no espírito e diz, não, eu te resisto, eu te repreendo, eu não acredito nisso, você é um mentiroso, afasta de mim. É assim que você resiste ao inimigo. Quando o medo vem contra você, você conhece a palavra e abre a boca e diz, eu não vou temer. Deus, ele não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A fé está em nós, mas deve ser liberada. Você me entende? Não é bom dizer eu sou uma mulher de fé, um homem de fé, se você não está liberando sua fé. Precisa liberá-la. Creio que podemos liberar a nossa fé de 3 maneiras: orando, declarando e tomando atitudes inspiradas por Deus. Ao orar e ao falar. A confissão da sua boca é muito poderosa, como também tomando atitudes inspiradas por Deus. Quando você segue a liderança do Espírito Santo, você está liberando sua fé, você está crendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua e você vai segui-lo e fazer o que ele diz, mesmo que você não entenda tudo.